Gravação começou. Gente, bom dia para todo mundo. Hoje é a aula 21 ou 22. Eu acho que é 22, deixa eu ver. Ó, só para vocês saberem, aqui existe um canal chamado Roteiros de Direito Administrativo no YouTube e eu lanço todas as minhas aulas lá, né? Até a aula 21 foi lançada lá e hoje eu vou lançar a aula 22. Vamos arrumar aqui o compartilhamento. Yuski, tudo bem? Obrigado por abrir a câmera. Eu fico feliz de ver rostos durante a aula. Eu sei que 8 horas da manhã é difícil, né? Mas é legal quando a gente vê pessoas também. Nós estávamos na aula 21, agora a aula 22. Nós estávamos falando de termos técnicos da vida de um servidor público, e nós estávamos falando de estágio probatório e da necessidade da confirmação do servidor no estágio probatório. E falamos que era preciso passar 3 anos durante o estágio e também uma avaliação periódica, uma avaliação especial de desempenho. E apenas após isto acontecer é que efetivamente o servidor vai adquirir a chamada estabilidade no cargo, e essa estabilidade é prevista no artigo 41 e a 169, com relação a questões orçamentárias, mas no 41 está dizendo assim: todo cargo estável, todo cargo efetivo, após confirmação do estágio probatório, goza de estabilidade. E a estabilidade pode ser entendida como um direito subjetivo à permanência no cargo. Após a confirmação, aquela pessoa só pode perder o cargo em algumas situações específicas definidas na Constituição. E aí nós temos 3 possibilidades: sentença judicial transitada em julgado e a sentença, no dispositivo da sentença, houve a determinação judicial de que aquela pessoa perdeu o cargo. Mediante processo administrativo, o famoso PAD, processo administrativo disciplinar, em que foi assegurada ampla defesa. E aqui um negócio bem interessante, acho que é o ponto mais complicado: mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Aqui, esse inciso terceiro não é hipótese de demissão, mas hipótese de exoneração. Aí está dizendo que, se por acaso a pessoa for avaliada e ela for considerada ineficiente, na forma de lei complementar ela poderá ser exonerada. O que demite é o servidor não estar de acordo com a legalidade, porque a demissão por sentença transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, ela acontece como consequência por uma conduta ilícita. Mas na exoneração por ser considerado ineficiente numa avaliação de desempenho, o servidor público ele é exonerado, ele é retirado do cargo, ele não fez nada de errado, ele só não trabalhou direito. No Serviço Público Federal, nós estamos ao aguardo, desde 1998, nós estamos ao aguardo de esta lei complementar ser votada. Não existe na União Federal uma lei complementar que permita a avaliação periódica de desempenho como condição para a exoneração do servidor. Nós temos avaliações periódicas. Essas avaliações periódicas elas são determinantes para colocar o servidor público na lista de servidores públicos com mérito para serem para promoção, mas esta avaliação, se for ruim, não determina a exoneração do servidor em escala federal. No estado de São Paulo, salvo engano, existe uma previsão legal numa lei complementar do servidor público estadual, no sentido de exoneração em caso de desempenho ruim. No entanto, eu não conheço nenhum caso de servidor que tenha sido exonerado por avaliação periódica de desempenho ruim. E também existe uma quarta hipótese de perda do direito subjetivo à permanência no cargo, que está lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição. Caso o
município, o Estado, o Distrito Federal, a União, tem um orçamento apertado e não haja possibilidade naquele ano de arcar com os custos ou com os gastos correntes previstos no orçamento, existe uma possibilidade de o servidor público estável ser exonerado, perder o cargo, para que a entidade pública possa fazer economia e não ficar devendo, não ficar sem dinheiro em caixa. Então, está escrito assim no artigo 169. Aliás, não sei se está escrito assim, mas está assim. Eu cortei e colei. A despesa com o pessoal ativo, ou seja, os servidores públicos, e também os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º, tem toda a situação de como que se faz o aumento da remuneração, etc. Mas vamos lá no parágrafo 4º, aliás, o 3º. Para cumprir os limites estabelecidos, ou seja, para não gastar mais do que tem aprovado no orçamento, durante prazo fixado na lei complementar referida no caput, União, Estados, Distrito Federal e Município adotarão as seguintes providências: redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exoneração dos servidores não estáveis, ou seja, todos os servidores em estágio probatório serão exonerados. Então, para poder demitir, ou melhor, para poder exonerar servidores estáveis, primeiro tem que mandar o pessoal de confiança, que não faz parte dos cargos efetivos, e exonerar os servidores não estáveis. Se ainda assim as medidas não tiverem sido suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa, objeto da redução de pessoal. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização, correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. E o cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedado criação de novo cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 4 anos. E lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação deste parágrafo 4º. Nós estamos falando da Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o dispositivo dessa lei complementar está no artigo 19, ou seja, há toda uma previsão orçamentária para definir como acontece a disposição do orçamento, de modo que os servidores, sim, servidores estáveis, possuem a possibilidade, existe a possibilidade jurídica do servidor público estável, aquele que já está confirmado no cargo, perder o cargo público, mesmo sem ter feito nada de errado e mesmo sem ter sido ineficiente. Claro que se eu fosse o prefeito de uma cidade pequenininha precisando fazer redução de despesas, eu utilizaria a avaliação periódica de desempenho para saber quais serão os cargos extintos. Porque se eu tiver que extinguir cargo e eu exonero e mando embora os servidores ineficientes, aliás, eu mando embora os servidores eficientes e fico com os ineficientes, eu acho que vai ser mais um tiro dado no pé. De qualquer forma, não existe registro histórico ainda de algum município, estado da Federação Brasileira que tenha se utilizado desse artigo 169, parágrafo 4º da Constituição para reduzir despesas. O município de Americana, aqui no estado de São Paulo, próximo a Campinas, quase realizou isso algum tempo atrás, por força de uma dificuldade muito grande de caixa, por força de algumas coisas que aconteceram lá que zeraram o orçamento por alguns anos. O prefeito chegou a exonerar servidores não estáveis, mas não chegou a exonerar servidores estáveis, acabou não dando tempo. No final, dentro do exercício, acabou havendo a possibilidade de o caixa do orçamento ser complementado sem a necessidade desta situação tão drástica. E uma coisa importante, eu falei para vocês aqui que o cargo público estável,
ele, ou melhor, o cargo público efetivo é estável, ou seja, se você prestar concurso para um cargo público, após o estágio probatório, após a confirmação, você terá estabilidade no cargo. Não importa qual seja a remuneração, não importa qual seja o nível hierárquico que você terá quando lotar esse cargo. O que importa para a estabilidade do artigo 41 da Constituição é que aquilo seja um cargo. Os empregos públicos, eles também são preenchidos por concurso público, mas eles não são cargos, eles são empregos, e nós já tratamos disso em alguma aula anteriormente. Mesmo que a pessoa passe no concurso público para ser, sei lá, advogado da Petrobras ou advogado do Banco do Brasil, isto não é cargo, a pessoa será empregada numa sociedade de economia mista ou na Caixa Econômica Federal, numa empresa pública. E como a empresa pública, a Sociedade de Economia Mista, elas contrataram esta pessoa, por força do artigo 41, não é detentora de cargo, mas é detentora de emprego. E não há previsão constitucional de estabilidade de emprego público. Ah, mas aquele advogado da Petrobras ganha, sei lá, 20 mil reais por mês. Não é questão da remuneração, não é questão da importância ou relevância daquele cargo. É questão da estabilidade dada a cargos públicos e não a empregos públicos. Existiu por muito tempo ações judiciais uma outra questão também de competência. Vamos imaginar que você seja empregado público e esteja insatisfeito com alguma questão trabalhista da sua relação de emprego público. Como você discute isso judicialmente? Na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é o foro competente para dirimir qualquer dúvida, qualquer questão envolvendo uma relação de emprego público. Então, se você atua junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ou junto a qualquer entidade de direito privado pertencente à administração pública indireta, Casa da Moeda, a Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, qualquer entidade pertencente à administração pública indireta, você tem emprego, e esse emprego ele pode ser discutido na Justiça do Trabalho. Porém, se você tiver um cargo, qualquer que seja ele, um cargo público efetivo, a sua relação de trabalho é baseada numa lei, no seu estatuto é organizado de maneira legislativa, e o foro competente aí não será mais a Justiça do Trabalho. Se você tiver um cargo público federal, o foro competente é a Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da região em que você está localizado. Se você, por acaso, for servidor público federal em São Paulo, o foro competente é a Justiça Federal do TRF da terceira região. Eu acho que é terceira, sim. Cuja a circunscrição judiciária são os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Se você for um servidor público estadual do estado de São Paulo, o foro competente para dirimir quaisquer dúvidas acerca do seu cargo é a vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do seu estado. E se for municipal, também Justiça do Trabalho. Se você for um empregado público de um município, se você for empregado, olha que coisa complicada isso. Você é empregado público de uma de uma empresa ou de uma sociedade de economia mista municipal. Aqui em Campinas, nós temos algumas sociedades de economia mista, uma delas é a Sanasa, que realiza o serviço de saneamento básico na cidade. Se você for empregado público da Sanasa, você deverá dirimir as suas questões trabalhistas na Justiça do Trabalho. Porém, se você tiver um cargo público junto à secretaria de qualquer secretaria municipal da prefeitura, isso deverá ser resolvido na vara da Fazenda Pública do Foro de Campinas. O que mais que eu tenho para falar para vocês a respeito de estabilidade? Lembrei. Como os empregados públicos, para serem empregados, eles passam em concurso, por muito tempo, se entendia que já que houve um concurso público para identificar quem seriam os melhores
as melhores pessoas para assumir aquele emprego público, eles não deveriam ser demitidos sem justa causa, porque afinal de contas não faz sentido você se esforçar tanto para obter a contratação de pessoas por concurso público para depois demitir quem foi aprovado por concurso público. E também se entendia que se você demitir alguém aprovado por concurso público, você estaria contrariando a disposição do próprio concurso. Quer dizer, qual é o sentido de você, por impessoalidade, contratar a pessoa melhor classificada, mais bem classificada no concurso, para depois demiti-la? Isso acabaria sendo uma afronta à impessoalidade, porque, afinal de contas, a pessoa que você quer passou em segundo, você contrata a primeira, demite essa primeira e contrata a segunda, que é quem você queria. Então, essas discussões sempre foram muito fortes na Justiça do Trabalho, mas, atualmente, já faz algum tempinho, o Tribunal Superior do Trabalho já fixou o entendimento consolidado de que empregado público, em hipótese alguma, tem direito subjetivo à estabilidade. A estabilidade é coisa de cargo e não de emprego. De modo que essa discussão já está bem superada. A única coisa que importa ao Tribunal Superior do Trabalho é que a demissão sem justa causa, ou seja, se fosse um cargo seria exoneração, mas como se trata de direito trabalhista, o termo técnico é demissão sem justa causa, a pessoa não fez nada de errado, mas houve uma decisão da entidade empregadora por demitir, então essa pessoa não fez nada de errado, vai receber os seus direitos indenizatórios previstos pelo direito do trabalho, e esta pessoa não terá estabilidade, e para ser demitida, além de receber os seus direitos, as suas indenizações trabalhistas, esta pessoa também deverá ser informada do motivo pelo qual ela foi demitida. A Justiça do Trabalho entende que a demissão sem justa causa é possível em qualquer situação de emprego público, desde que a entidade empregadora informe o motivo da demissão. E por que isso? Para que haja possibilidade de controle. Porque se ele falar assim, olha, nós estamos demitindo você para contratar o próximo classificado no concurso público. Isso é uma afronta, isso é uma clara afronta à impessoalidade. Numa situação dessas, a demissão sem justa causa seria nula. Outra situação, olha, nós estamos demitindo você porque nós estamos sem recursos, nós estamos sem orçamento, nós precisamos fazer uma economia, sobrou para você, obrigado, até logo. Gozado, né? Fala assim, olha, nós estamos precisando fazer economia, então vamos demitir você e vamos pagar a indenização trabalhista. Fica meio complicado falar que vamos fazer economia demitindo alguém, mas tendo que pagar toda a indenização trabalhista para essa pessoa. Mas se por acaso existe essa demissão, e se verifica, com base nesse motivo, e o empregado demitido descobre que o motivo é falso ou que o motivo é inexistente, obviamente ele tem direito a uma ação judicial para reintegração ao emprego. Ele consegue judicialmente pegar o emprego de volta, porque afinal de contas a justificativa dada para ele perder o emprego não existia ou era mentirosa. Então, qualquer uma dessas duas situações permite a reintegração dele ao cargo por meio de uma ação judicial competente. Ok? Eu acho que essas são as principais questões envolvendo estabilidade. E também lá puxa vida, né? Nós já estamos em 2011, mas ainda nós temos que pensar de vez em quando no ato das disposições constitucionais transitórias. Nós temos disposições que ainda são transitórias de 1987 para cá. E lá no artigo 19 da DCT, fala de uma certa estabilidade especial, que lá em 87 havia situação de pessoas que não tinham passado em concurso público, eram empregados contratados, e que, por força do artigo 19, todo aquele empregado que estava lá nas autarquias ou na administração pública direta, autárquica e fundacional, e que no dia 5 de outubro de 88 já estava há 5 anos no seu emprego, eles foram considerados servidores estáveis. Eu acho que esse pessoal já está todo aposentado por ter feito já 70 ou 75 anos de idade, ou voluntariamente pediram uma aposentadoria. Eu acho que não existe mais na prática alguém que está lá. De qualquer forma, a Constituição de 88, ela vai fazer 33 anos este ano. Gente, eu sou de humanas, tá? Se por acaso a conta foi errada, 2021 menos 1988,
Se por acaso não der 33, vocês me perdoem, eu sou de humanas, eu fiz a conta de cabeça, ou seja, eu chutei, né? Então, as de humanas a gente não faz cálculo, a gente chuta mais ou menos, né? Então, eu peço perdão pelo erro, que com certeza eu fiz, mas vamos imaginar que alguém aí tem a calculadora e possa fazer essa conta para mim e me corrigir, por favor. Não, professor, tá certo, sim. Sério? Uhum. Inacreditável, eu Vou até acertei anotar. um cálculo. Você colocou 33 aí só para me deixar feliz, né? Mas tudo bem, obrigado, eu fico muito feliz pela sua gentileza. Mas vamos lá. A Constituição tem 33 anos e, pela Constituição, até pouco tempo atrás, a aposentadoria voluntária era 30 anos para servidora e 35 anos de trabalho para servidor. Então, nós estamos aí com a Constituição com 33 anos de idade e essas pessoas são estáveis se elas já estivessem trabalhando há 5 anos. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estariam há 38 anos no serviço público. Talvez a gente encontre uns velhinhos lá trabalhando que ainda não foram aposentados compulsoriamente, mas assim, eu não conheço nenhuma situação atual, eu não conheço nenhuma situação, desculpa, de efetiva pessoa que era empregado público e se tornou servidor estável nesses termos, mas existiu a hipótese e houve pessoas que foram estabilizadas por determinação das disposições transitórias. Mas eu acho que isso não é anacrônico, né? É apenas uma informação para dar notícia a vocês de algo que aconteceu em 88. Eu acho que em 88 os pais de vocês ainda nem tinham, os pais de vocês ainda não tinham nem pensado em se casar, não é mesmo? Mas tudo bem. Está aí a previsão, tá aí a previsão normativa para vocês. E como tudo em biologia, né? As plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem. O servidor público também ele entra no cargo por concurso, ele se desenvolve na carreira por meio dos provimentos, ele tem várias situações no seu trabalho, no exercício de suas funções, e também o servidor público, de alguma forma, ele acaba saindo do cargo. O cargo é deixado para o próximo. E uma coisa importante, tá? Cargo público não é direito subjetivo patrimonial, de modo que a pessoa tem direito subjetivo ao cargo, não significa que quando ele morre, o cargo vai para o inventário dele. Pelo amor de Deus, não existe a possibilidade dos filhos de quem se aposentou ou quem morreu receber o cargo por legado ou por herança. O cargo é público, o cargo pertence à administração pública brasileira, ou pertence ao Estado brasileiro, e com a saída do servidor do cargo, o Estado deve prover outro servidor para exercício das mesmas funções. De modo que não dá para, assim, não é uma questão patrimonial, não é uma questão de direito de família e sucessões, é uma questão de direito administrativo. Se por acaso o cargo estiver vago, é dever do Estado preenchê-lo. Se o cargo é de base, é de piso, deve ser feito o preenchimento por concurso público, e se tiver no âmbito da carreira, por promoção. Certo? Então não há possibilidade jurídica de você colocar no testamento que eu tinha esse cargo aqui e passo para os meus filhos. Pelo amor de Deus, não existe nenhuma possibilidade. Ou você vender o seu cargo, você colocar alguém no cargo e alugar o cargo para alguém, essas questões são completamente fora de propósito. Não existe essa possibilidade jurídica. Mas eu sei de gente que vai trabalhar no lugar do outro, etc. Olha, você está falando de crimes, né? Então vocês só estudem isso em direito penal e não em direito administrativo. E aí, talvez haja alguns errinhos no texto que eu apresento para vocês e eu corrijo na leitura, tá bom? A primeira hipótese de saída do cargo, o servidor público sai do cargo por exoneração. E exoneração significa saída não punitiva. Significa que a pessoa, veja, se você até assim está na Constituição, você não é obrigado a se associar com ninguém. E depois que você associa, você não é obrigado a ficar lá associado para o resto da vida. Você pode simplesmente sair. Se você está associado ao Estado por força de um cargo ou emprego público e não gosta mais, não quer mais, não precisa mais, não está mais afim, basta pedir para sair. Aliás, ficou até famoso, né? Pede para sair 02, né? Fecha aspas. É uma expressão muito conhecida. Você pode perfeitamente ter um cargo
não aguentar mais, assim, não quero mais saber de trabalhar aqui, apresento minha carta de exoneração. Exoneração significa o seguinte: olha, ninguém fez nada de errado para mim, eu não fiz nada de errado, estou saindo porque eu quero. Ou você pode dizer assim: olha, eu estou saindo desse cargo porque eu acabei de ser aprovado num outro cargo público inacumulável, então eu saio aqui da minha carreira de juiz de direito de São Paulo, porque eu passei num cargo de assistente judiciário de uma cidadezinha do litoral de Sergipe. Ou seja, eu troco a minha vida de juiz pela vida tranquila de alguém que vai morar à beira da praia, numa cidade do litoral de Sergipe. Veja, eu posso fazer isso, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço a hora que eu quiser. Mas a exoneração significa que você saiu do cargo e não dá mais para, assim, eu vou desistir da exoneração. Isso não existe. Se você pediu para sair, acabou. E isso é o que a gente chama de exoneração voluntária, feita a pedido do servidor. Mas também existem outras formas de exoneração. Se você for nomeado para um cargo e não tomar posse, nem servidor público você foi, porque você só é servidor público a partir do momento que você tome posse do cargo para o qual foi nomeado. Mas se você não entrar em exercício dentro de 15 dias contados da data de posse, haverá a exoneração imediata, ou seja, você se tornou servidor público e é a carreira mais rápida de todos os tempos, por não ter entrado em exercício dentro de 15 dias. Aquele servidor que foi nomeado e tomou posse é exonerado por não ter entrado em exercício. E também existe a exoneração, que é a reprovação no estágio probatório. A pessoa está lá há 3 anos trabalhando, não é estável ainda, não foi confirmado no cargo, mas por avaliação de desempenho, essa avaliação foi considerada ruim, o serviço público, a administração entendeu pela avaliação que aquela pessoa não cabe na estrutura, assim, possui uma daquelas 5 características que não funcionam. É uma pessoa que não é assíduo, ele não tem capacidade de iniciativa, eu não vou lembrar 5 agora, mas tem lá as situações de avaliação, e não foi reprovado. Numa situação dessa, não é confirmado no cargo e acaba sendo exonerado. E faltou aí também a hipótese do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição. Já é confirmado no cargo, mas ele sofreu uma avaliação de desempenho assim que tiver lei federal para isso, né? Ou o Estado não possui, isso é artigo 41. E artigo 169, aquela entidade pública não possui condições orçamentárias de manter os pagamentos com a folha de servidor público, e um ou outro servidor acaba perdendo o cargo para adequação das contas daquela entidade. Então, existem, na verdade, 4 situações de exoneração, das quais a primeira é voluntária, a segunda, a B, é exoneração por não ter entrado em exercício, a C, reprovação no estágio probatório, a D, reprovação numa avaliação periódica de desempenho, que precisa de lei federal para acontecer no Serviço Público Federal, isso ainda não acontece, e D, artigo 169 da Constituição, se a entidade pública não tiver dinheiro para arcar com a folha de pagamento dos servidores, existe a possibilidade de exoneração de alguns deles para equilibrar o caixa. 5 hipóteses de exoneração de servidor efetivo. E no caso de cargo em comissão, a exoneração também pode ser voluntária. Vamos imaginar que eu sou nomeado para ser assessor de parlamentar ganhando R$30.000 por mês aqui em Campinas. Gente, é mentira, tá? Essa hipótese não existe nenhum cargo de assessor parlamentar que ganha 30 mil aqui em Campinas. Acho que nem no Rio de Janeiro isso existe, tá bom? Mas eu posso não gostar mais, eu posso não querer mais ser assessor daquele parlamentar e eu peço exoneração. Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, assessorando um desembargador do trabalho, um juiz de segunda instância do trabalho, para a redação dos seus votos, e eu cansei daquilo, eu posso perfeitamente pedir exoneração do cargo em comissão. E claro que aquela autoridade que me nomeou também pode descobrir
sei lá, ele descobriu que eu não torço para o mesmo time dele, ele descobriu que eu não votei na mesma pessoa que ele, eu sem querer falei para ele que o Palmeiras não tinha mundial e ele não gostou, eu falei, sei lá, eu falei qualquer coisa que não, assim, independentemente de ser lícita ou ilícita, ele simplesmente cansou de mim. E ele, a juízo dele, está exonerado. Do mesmo jeito que ele não precisou explicar porque me nomeou, ele também não precisa explicar porque me exonerou. Ele simplesmente, sei lá, de repente vamos imaginar uma situação, embora satisfeito com o meu trabalho, uma pessoa muito querida dele, sei lá, se formou, tem aptidão agora para atuar no mesmo cargo que eu estou, e ele resolve me substituir pela outra pessoa, ele me exonera, eu não fiz nada de errado, ele pode simplesmente me substituir, e isso acontece com toda a tranquilidade, com toda a naturalidade. É a mesma coisa, não só cargos em comissão no sentido de chefias, supervisões, direções e assessorias, os cargos políticos de ministro, por exemplo, eles podem ser nomeados e exonerados a qualquer momento pelo presidente da República e os secretários de Estado a qualquer momento pelo governador e os de município pelo prefeito. Não há nenhuma impossibilidade ou nenhuma restrição à nomeação pura e simples e a exoneração pura e simples. Se um servidor que está em comissão comete um ilícito, esse servidor deveria ser demitido, mas a demissão só pode acontecer mediante processo administrativo disciplinar. Então, numa situação que é muito mais política do que jurídica, convém ao administrador público exonerar aquele servidor público em comissão, porque é mais rápido e evita, assim, ele exonerado, o processo administrativo disciplinar, andando ou não, não vai causar problema para ninguém. Quer dizer, se a questão era retirar aquela pessoa do cargo porque ela cometeu um ilícito, é possível retirar mesmo sem saber se houve ilícito ou não. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar um exemplo assim completamente hipotético, tá? O ministro do Meio Ambiente de um determinado país e descobrem que ele é envolvido com comércio ilegal de madeira na floresta amazônica. Veja, isso impõe a realização de duas coisas. Isso impõe a necessidade de apuração dessa irregularidade. Se isso é realmente identificado como um crime ambiental, aliás, essa conduta é um crime ambiental, dessa minha hipótese, o Ministério Público Federal deve se acionar para verificar a existência desse crime, ou seja, é preciso fazer um processo, instaurar um processo no Ministério Público para identificar a necessidade ou não de instauração de ação penal. E, ao mesmo tempo, isso, por ser um crime, esse ilícito deve ser identificado por processo administrativo disciplinar, que, eventualmente, que ao final, deve causar a demissão desse ministro. Para evitar essas discussões, para evitar essa crise política dentro do governo, o presidente da República, nessa situação completamente hipotética que eu estou apresentando a vocês, ele pode simplesmente exonerar o ministro do Meio Ambiente e colocar um outro ministro no lugar. Veja, o servidor público, ele não precisava ser exonerado, o presidente poderia, não, eu confio no meu ministro, fui eu que o nomeei, ele é um cara, gente boa, ele está sempre comigo, eu confio, ele tem... Ou seja, por algum motivo ele é mantido no cargo, só que o processo administrativo disciplinar deve ser instaurado independentemente disso. E se no processo administrativo disciplinar ficar caracterizado que ele cometeu aquele ilícito, ou se na ação penal, é uma ação penal assim inusitada, é uma ação penal que termina antes do mandato do presidente, né? Ela é rápida e transita em julgado e condena o ministro do Meio Ambiente àquele crime e o dispositivo da sentença determina que ele deve ser retirado do cargo, aí não é uma questão de exoneração, nós estaremos falando de uma situação de demissão. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Uma observação que eu deixei aqui para vocês interessante, tá? Antes de tomar posse, não existe exoneração de servidor, porque antes de tomar posse, nem servidor público aquela pessoa é, tá bom? Se o candidato aprovado em concurso público tiver sido nomeado e não assinar o termo de posse, ele não entrou no serviço público e não é possível sair de onde ele não entrou, ok? Vamos lá. Demissão. Saída do cargo na forma de punição disciplinar.
A demissão é sempre por justa causa. A demissão no serviço público sempre é uma consequência de um ilícito. Nós estamos falando aqui de tipicidade administrativa e talvez até tipicidade penal. Por exemplo, na Lei 8.112 do Serviço Público Federal, o artigo 132 diz o seguinte: a demissão será aplicada, ou seja, é consequência da realização pelo servidor público dos seguintes casos. Primeiro, crime contra a administração pública, artigo 327, por aí. São vários tipos lá no Código Penal de crime contra a administração pública, mas há outros além dos previstos no Código Penal. Por exemplo, o servidor público responsável por uma licitação, ele frauda a licitação. Isso é um crime contra a administração pública previsto na lei, está vigente ainda, a 8666 ou na 14.113, que é a que substituiu a lei 8.666. O servidor público ele resolve deixar de aparecer no serviço público por mais de 30 dias. O servidor público é para ir de segunda a sexta e ele vai às segundas, na primeira semana ele vai na segunda e na quinta, na outra semana ele vai na quarta e na sexta, na terceira semana ele nem vai, ou seja, se for uma inassiduidade habitual, deve instaurar um processo administrativo disciplinar que causa sua demissão. Lei de improbidade administrativa, existem as hipóteses do artigo 9º, 10, 10A e 11, pelos quais, se for condenado, ou se for caracterizada a improbidade administrativa em processo administrativo disciplinar, o servidor também é demitido. Aqui nós temos um problema de hermenêutica, tá? Yuski, eu queria que você, mesmo com a ajuda do Google, do Yahoo e de qualquer instrumento de busca que você tiver aí, ou dos dicionários que você tem, me conta o que é incontinência pública e conduta escandalosa dentro do gabinete, dentro da repartição. O que é um ato de incontinência pública, o que é uma conduta escandalosa, realizada pelo servidor público no seu local de trabalho. E essa incontinência pública é tal que determina a demissão do servidor. É fazer um escândalo. O que é fazer um escândalo? É ter um chilique, é dar um piti, é xingar alguém. O que é incontinência pública? O que é conduta escandalosa? Eu não faço a menor ideia. O que significa que se alguém chegar na repartição e gritar Palmeiras não tem mundial, será que isso é uma conduta escandalosa? Será que isso é uma incontinência pública? Chegar lá no serviço público e falar, sei lá, eu não sei o que é incontinência pública e conduta escandalosa. E quem é que está aqui Bom, deixa eu abrir aqui a minha outra tela, já que o Yuski não quer conversar comigo. Vamos ver. Júlia, você está aí? Não, eu vou perguntar para o Zé Vitor. Olha, faz tempo que eu não pergunto para o Zé Vitor. Zé Vitor, quem é que decide o que é uma conduta escandalosa? Exatamente, o chefe. É o administrador. Gente, acho que vocês lembram isso de Kelsen e também de direito penal. O chefe é o intérprete autêntico. A interpretação autêntica da norma é sempre dada pelo superior hierárquico. É ele que decide a interpretação. Então, é o seu chefe que decide o que é um escândalo. É o teu chefe que decide o que é uma incontinência. Incontinência urinária eu sei o que é. Mas o que é uma incontinência no serviço público? Eu realmente não faço ideia. É uma norma de costume. E dependendo do lugar onde você estiver, esse costume pode ser um ou outro. E quem decide se foi incontinente ou não é o serviço público. Assim, existe um procurador municipal que vai ser chamado a ser o presidente do processo administrativo disciplinar e ele vai emitir um juízo de valor, dizendo assim, olha, eu entendo, segundo a doutrina, ele vai achar em algum lugar o que é escândalo, o que é incontinência. E ele vai fazer a subsunção, né? Ele vai, olha, incontinência é isso. O servidor público objeto do processo administrativo realizou isso, e eu entendo que isso é incontinência ou que isso se encaixa, se enquadra na definição que eu coloquei acima. Ou seja, você está debaixo da decisão valorativa quase que absoluta do servidor, do serviço público. De modo que eu não faço a menor ideia, e se vocês tiverem
Se vocês tiverem em Google e quiserem achar algum processo administrativo, alguma judicialização de uma incontinência, fiquem à vontade. Mas, assim, o administrador público, ele tem a prerrogativa de decidir o que é isso. E o judiciário, por se tratar de um juízo de valor discricionário, não tem muito controle disso. O judiciário pode simplesmente dizer o seguinte: olha, eu como juiz não posso adentrar no juízo de valor. Se o administrador decidiu que aquilo é incontinência, se o administrador decidiu que aquilo é escândalo, a decisão é dele, não é minha. O juiz, ele pode controlar a legalidade. De repente a pessoa falou assim: olha, eu acho que o Palmeiras não tem mundial. Quer dizer, não foi escandaloso, não foi incontinente. Ah, mas o cara o chefe dele é da torcida uniformizada do Palmeiras, é diretor do Palmeiras, é presidente do Palmeiras. Mas não foi escandaloso, não foi incontinente. Quer dizer, mas ele usou aquilo para me ofender, não sei das quantas. Mas veja, existem certas, assim, é possível controlar alguma coisa, mas esse controle é um controle judicial de legalidade, no máximo de razoabilidade, no máximo de proporcionalidade. O juiz não tem como substituir o juízo de valor do administrador. Então, se o administrador decidiu que aquilo foi incontinente, que aquilo foi escandaloso, fica meio complicado. Não dá para fazer, vamos fazer uma enquete, vamos fazer uma pesquisa para saber se as pessoas acharam uma coisa ou não. Não cabe democracia neste momento, não cabe a opinião dos outros, cabe decisão do administrador nesse sentido. Ok? Então, vocês fiquem inteiramente à vontade para decidir por conta própria o que seria incontinente, ou pega no Google, tá? Aqui fica mais fácil, tá? Insubordinação grave em serviço. Vamos imaginar que eu seja servidor público, lotado num determinado cargo lá, e a minha chefe é a Luísa, que está com aquela cara de, meu Deus, ele vai falar comigo, vou. E aí a Luísa me pede, eu estou saindo para almoçar, e a Luísa me pede assim, ó, por favor, já que você, minha chefe, né? Já que você está indo comer ali neste bairro, né? Vai no outro bairro, 3 quilômetros distante, e paga essa conta para mim aqui paga esse carnê para mim aqui na loja, ou vai lá na lotérica e faz uma fezinha para mim aqui, né? Tá aqui os números. E eu falo assim, não vou. Isso é insubordinação? Isso é ser insubordinado? Por que não é ser... Você acertou, Júlia. Por que não é insubordinação? Porque não tem nada a ver com o trabalho dela, não é exercício, ela não é contratada para pagar a conta da chefe. Exatamente. A insubordinação se refere necessariamente ao descumprimento de uma ordem direta ou ao descumprimento da aplicação da norma segundo o chefe. Ou seja, se por acaso o chefe chega para mim e fala assim, olha, Josué, a Luísa chega para mim, Josué, você tem que fazer tal coisa aqui, o teu serviço é para fazer isso, isso e aquilo. Eu mando você fazer essa terceira coisa, deixa os outros dois. Mas o outro é urgente, eu estou mandando você fazer isso primeiro. Se der qualquer problema, a responsabilidade é do chefe que me mandou fazer aquilo. Eu, no lugar de fazer aquilo, essa chefe não faz a menor ideia do que ela está falando, eu vou fazer aquilo que é urgente. Aí eu vou fazer o que é urgente e dar pau aqui. Adivinha quem é o responsável pelo problema? Fui eu. E além de eu ser responsável pelo problema, eu tenho um adicional. Eu não cumpri a ordem direta. Por não cumprir a ordem direta, independentemente de dar certo ou não, vou imaginar que eu fiz o que era certo. Eu fiz o que era importante. Não deu problema nenhum. Minha chefe mandou fazer uma coisa que não era urgente, era importante. Eu fiz urgente e não deu pau para ninguém. E dava para fazer importante mais tarde. Ainda que eu tenha feito a coisa certa, eu fui insubordinado. Porque eu não cumpri uma ordem direta, um ato ordinatório da minha chefe. Mas também existem os atos normativos. Ela baixou uma norma interna e falou assim, olha, nessa situação é para fazer desse jeito. Ou seja, toda a discricionariedade é resolvida pelo superior. Quem está abaixo não tem nenhuma decisão, não toma decisão. Simplesmente cumpre ordens vindas da lei ou cumpre ordens vindas do chefe. Nessa situação, ela fechou a discricionariedade e eu tenho que cumprir o ato de acordo com o regulamento baixado por ela. Eu não fiz isso. Isto é uma forma de entender insubordinação. Porém, tecnicamente falando, insubordinação é não cumprir ordem direta. Então, o tipo administrativo, aqui para fins de processo administrativo disciplinar, ela me mandou fazer algo relativo ao meu expediente e eu olhei para a cara dela e falei assim, legal, eu não fui. Ou
simplesmente assim, não vou fazer porcaria nenhuma, né? Aliás, uma coisa interessante, né? Eu falo assim, não vou fazer porcaria nenhuma e faço. Isso é ser insubordinado? Ou isso é ser incontinente? Eu não faço ideia. Eu não sei. E tem que tomar cuidado, porque se você abre o processo com... Isso no direito penal, né? Você abre o processo com base no inciso e é outro, a pessoa pode até ser absolvida. No direito administrativo, nem tanto. No direito administrativo, o que importa é a realização da conduta. Se a realização da conduta determina que ela seja demitida por um inciso ou por outro, essa pessoa vai ser demitida seja por um inciso ou por outro. Não há tanta preocupação assim de saber se houve adequação perfeita ao tipo. O que importa é saber se a conduta ilícita aconteceu e, posteriormente, vai se verificar se aquela conduta considerada ilícita, ela se enquadra numa das hipóteses de demissão. O que pode acontecer de o processo administrativo acontecer, identificando-se que aquilo é passível de demissão, e se chega à conclusão que aquilo não era situação de demissão, era situação de suspensão. Então, a pessoa não será demitida, ela ficará apenas suspensa por um determinado tempo. Vamos continuar aqui as hipóteses, tá? Essa aqui é fácil, né? Brigou. Então, se você, por acaso, não tiver agindo em legítima defesa, quiser partir para porrada, isto é objeto de processo administrativo. Isso aqui é ótimo, né? A aplicação irregular de dinheiro público. Orçamento paralelo, pedalada, sei lá, qualquer outra palavrinha bonita que seja, mensalão, né? Se você aplicar dinheiro público de forma irregular, isto em tese determina a demissão do servidor público estável. Essa aqui é outra também, né? Em razão do cargo, você acaba revelando um segredo que você sabe daquele segredo por força do seu cargo. Se você revelar esse segredo, se você abrir o sigilo, você será passível de demissão. Essa aqui parece meio óbvio, né? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio. Você pegou dinheiro. Há uma coisa importante, tá, gente? Aqui, ó, a aplicação irregular de dinheiro público tem a ver com pegar o dinheiro público e usar o dinheiro público para o bem público, mas de maneira irregular. Você pode até entender aqui que você pegou o dinheiro do caixa e investiu na bolsa para ganhar dinheiro ou seja, o dinheiro não é teu, você pegou o dinheiro e foi lá, aplicou no mercado financeiro. Ainda que você tenha ganho um dinheirão naquilo, você realizou a aplicação irregular, você não tem o direito, você não tem a prerrogativa de pegar o dinheiro público e investir na bolsa. Ele deve ficar em fundo de renda fixa necessariamente. Eu acho que se bobear tem que ficar em caderneta de poupança. Houve até um caso aqui em Campinas recente, que um candidato a prefeito não pôde concorrer às eleições porque ele havia sido diretor, presidente de uma fundação pública e ele acabou aplicando o dinheiro da fundação de maneira irregular. Ele não pegou o dinheiro para ele, ele simplesmente aplicou o dinheiro num fundo de renda variável em vez de um fundo de renda pública, e isso acabou determinando certas consequências para ele. Quando a gente fala lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio, nós estamos falando de malversação do dinheiro ou dos bens públicos. Aqui uma coisa interessantíssima, né? A pessoa foi pega exercendo corrupção. Corrupção também é um crime contra a administração pública, mas corrupção também significa alteração das regras do jogo. Então, existe a impessoalidade, por qualquer motivo a pessoa realiza o favorecimento de alguém em detrimento do outro, isso pode ser entendido como corrupção também. Se por acaso houver acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública, também deve haver a demissão do servidor. E se houver transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117, existem ali certos vamos dizer assim, tipos abertos, né? A pessoa não foi leal à instituição, o servidor público não agiu de maneira adequada, na forma como se esperava. Então, existem certos tipos mais abertos que podem servir como base para eventual demissão do servidor. Claro que, para que haja todas essas situações, é preciso a instauração de um processo administrativo disciplinar. Mesmo que a pessoa tenha abandonado o cargo, eu vou ficar olhando para vocês enquanto eu falo isso daqui. Mesmo que a pessoa tenha abandonado o cargo e ficado 40 dias sem aparecer no serviço, é óbvio que isso é um caso de abandono de cargo.
Mas para a pessoa ser demitida do serviço público, é preciso que isso seja constatado num processo administrativo disciplinar. A minha cidade natal, Americana, tem um caso muito interessante a respeito disso. Havia um clube, um serviço público, não me lembro qual é, de lazer lá, e todos os dias, às 7h30 da manhã, chegava um senhorzinho com a sua bicicleta barra forte ou barra circular, estacionava a bicicleta, abria o cadeado do portão, abria o portão, estacionava a bicicleta na guarita do porteiro e ligava o seu radinho de pilha. Atualmente as pessoas ligam seus iPod, né? Mas na época era um radinho de pilha. E ele ficava lá até o horário do almoço. No horário do almoço ele saía para almoçar, voltava às 1h da tarde, ficava lá até às 5h. Às 5h ele fechava o portão e ia embora. Qual era a função dele? Porteiro. Só que um belo dia ele não apareceu para abrir o portão. E ele ficou sem aparecer para abrir o portão por uns 30, 40 dias. Depois desse tempo, o chefe lá daquele departamento municipal determinou a demissão daquele servidor. E ele foi demitido. Um colega meu impetrou um mandado de segurança, alegando simplesmente o seguinte: a demissão só pode acontecer mediante processo administrativo em que é garantido o direito de defesa. E naquele momento, a única coisa que fizeram foi pegar o chefe do setor simplesmente pegou a declaração de 2 pessoas que confirmaram que fazia 30 dias que ele não aparecia, que fazia 30 dias que ele não batia o ponto, e que como ele ficou há mais de 30 dias sem aparecer, ele deve ser demitido. E demitiram, sem processo administrativo disciplinar. Como não houve processo administrativo disciplinar, a demissão foi declarada nula e ele voltou a ser servidor do município. Nada impediria que houvesse a instauração de um processo administrativo disciplinar para aquela apuração e consequente demissão do servidor, certo? Mas a história, como aconteceu depois, eu não sei. Deve ter acontecido isso, mas vamos ficar só nessa situação aqui engraçada. Quando a gente falou de exoneração de serviço público de demissão, lembrei de uma coisa importante. Nós temos uma quantidade muito grande de exceções. Existe uma exceção a emprego público estável. Tá? Existe uma possibilidade de emprego público estável no Brasil que eu esqueci de contar para vocês. Eu já falei antes, mas esse aqui era o momento de falar. Os municípios, a grande maioria dos 5.000 e quase 5.500 municípios que o Brasil tem, eles não têm condição de arcar com a folha de pagamento dos servidores inativos, né? Depois que os servidores públicos se aposentam, se for uma legislação com estatuto de servidor público, é o próprio município que teria que ser responsável pelo pagamento da aposentadoria dos servidores inativos, ou seja, todo servidor aposentado tem que receber a aposentadoria. E no caso de Estado e no caso de União Federal, quem paga a aposentadoria, quem pagava a aposentadoria era o próprio Estado, a própria União. No caso de municípios, os municípios brasileiros, na sua grande maioria, não têm condição de arcar com esse valor, ainda mais quando antes da reforma da Previdência, esse valor era pago integralmente. Para evitar isso, quase todos os municípios brasileiros, eles têm uma lei específica municipal dizendo que os seus cargos públicos serão exercidos, aliás, as suas funções públicas serão exercidas por empregados contratados em regime de CLT, porém, esses empregados têm função pública como se cargo fosse. E esta lei fala o seguinte: olha, eu queria que, vou traduzir da tecla SAP, o município fala, eu queria que este servidor público fosse um servidor público estável, com cargo no exercício de funções públicas, mas como eu não posso pagar depois a aposentadoria dele, como eu não posso arcar com a remuneração dele em questões de acidente de trabalho, em questões previdenciárias, etc., eu crio a figura do emprego público estável. Então, em municípios, por exemplo, o município de Americana é um município grande, é um município com uma economia até que bem pujante, mas que não tinha condição de arcar, quase nenhum município tem condição de arcar com a aposentadoria integral dos servidores municipais. Imagina que depois de 50 anos nós vamos ter uma quantidade enorme de enfermeiros, de médicos e de professores municipais aposentados que devem ser pagos, assim como os servidores públicos que estarão na ativa. Para evitar esse déficit orçamentário, os municípios criaram no Brasil, o Brasil é cheio de jabuticabas, esta é uma delas, essa figura uma lei municipal que estipula que esses servidores exercerão função pública como se cargo fosse, mas serão vinculados como empregados.
O que significa? Significa que eles terão a carteira de trabalho assinada, eles serão empregados públicos do município, o município que é ente que compõe o Pacto Federativo. Existe, por exemplo, Americana, Jaguariúna, Indaiatuba, um monte de cidades. Pega as cidades que vocês quiserem, por aí, Paulínia e Campinas, por força da pujança econômica, e as capitais dos estados, em regra, são estatuto e são cargos públicos, tá? As pessoas realmente têm, qualquer discussão é vara da Fazenda Pública para discutir as suas questões de emprego. Mas você vai para uma cidade como Americana, ali as pessoas recebem salário, a sua remuneração é dada por salário, porque eles são empregados públicos. Até mesmo o secretário municipal, quando toma posse, assinam a carteira de trabalho dele. O secretário municipal, ele toma posse como um empregado. Por que isso? Porque é a forma de pagar o servidor de maneira que o município não tem que pagar também, não tem que se preocupar com as questões previdenciárias. Só que a legislação municipal que faz isso, vou dar um exemplo, você vai lá para Auriflama, bem no oeste do estado de São Paulo, é uma cidade pequena que possui uma lei do servidor público, só que esse servidor é contratado como empregado. E essa lei estabelece que esse empregado, depois de 3 anos, adquire estabilidade no cargo. Ou seja, é uma situação completamente fora da Lei 8.112, o que vai cair no concurso público ou no exame da OAB de vocês é a Lei 8.112, porque é a lei geral, é a regra geral do Estatuto do Servidor Público. Só que os municípios, por serem pessoas jurídicas de direito público interno, deveriam, segundo a lei, agir exatamente na forma de um estatuto e vincular os servidores por lei, não contratando, mas nomeando para o exercício de cargos que não tem nada a ver com contratação. Porém, por questões de finança, esses cargos, na verdade, são criados com remuneração baseada em emprego seletista. Então, nós temos uma situação até complicada, porque o servidor público não deveria ter FGTS, mas o empregado público tem FGTS. O servidor público, ao ser exonerado, por exemplo, vamos imaginar que o ministro é exonerado. Não tem que pagar nada de indenização quando se exonera um ministro. Não tem que pagar, o Estado de São Paulo não tem que pagar nada de indenização trabalhista quando ele exonera um secretário de Estado. Mas o prefeito de Americana, ao exonerar um secretário de Estado ou exonerar um cargo em comissão, esse cargo em comissão ele foi realizado, essa pessoa tomou posse, mas foi assinado a carteira de trabalho dele. Então, nós temos uma situação complicada de livremente exonerado, mas tem que receber indenização trabalhista. Mas e se por acaso a lei municipal especificar claramente que é um caso de carga e não de emprego, tal? Olha, explica isso para o juiz do trabalho, que sempre vai ter interpretação mais favorável ao trabalhador, e depois você me conta se essa lei municipal poderia evitar o pagamento da indenização trabalhista em caso de exoneração de esse tipo de empregado municipal. Eu esqueci de falar isso para vocês, mas de qualquer forma, esse empregado, ele é empregado, só que para ser demitido por justa causa, ele, por exercer funções públicas que deveria ser carga e não emprego, a própria lei municipal diz que ele possui estabilidade após 3 anos no cargo, ele é confirmado no cargo, e aí uma outra questão, este empregado público, por ter essa estrutura de servidor público estável, ele, mesmo antes de adquirir a estabilidade, ele, para ser demitido, é preciso que haja a verificação da sua conduta num processo administrativo disciplinar. Não dá para demitir sem justa causa, mesmo nessa situação, porque a estrutura dele é de carga e não de emprego. É uma exceção muito excepcional, é uma quantidade enorme de exceções que nós temos, mas é algo que, em termos municipais, de repente vocês vão virar procuradores de município, vão atuar nas estruturas municipais, era algo que precisava ser falado para vocês. Gente, eu estou falando sem parar há 1 hora e vocês não me interromperam por nada. Alguma dúvida até aqui? Vocês não querem conversar comigo, isso que é verdade. Vamos retomar então. Tem uma dúvida, professor. Vamos lá. A aposentadoria. Para quem não sabe, a aposentadoria é uma expressão do século XIX que significava que a pessoa deveria ir aos seus aposentos.
é uma expressão chique, né, do século XIX, é uma expressão romântica para dizer que a pessoa vai descansar. Tá? E aí nós temos algumas situações de aposentadoria do servidor público, prevista no artigo 40 da Constituição. A primeira situação é a aposentadoria por invalidez. Se por acaso ficar caracterizado por avaliação médica que aquela pessoa perdeu as funções, perdeu funções físicas, motoras ou psíquicas, mentais, e essa perda ela é significativa a ponto de impedir o exercício das funções públicas, esse servidor público, ele deverá, antes de ser aposentado, deverá ser colocado como excedente, e vamos ver se a gente consegue readaptar esse servidor para outra função. Se por acaso não tiver na classe daquele cargo nenhuma possibilidade dele ser readaptado, aí sim será a situação de invalidez. E ele se aposenta. Só que a aposentadoria por invalidez, ela deve ser reavaliada periodicamente. Não me lembro agora se a cada 2 ou a cada 3 anos. O servidor público aposentado por invalidez, ele tem o dever de modo periódico, voltar ao médico para que o médico identifique se as condições físicas, motoras, as condições de aposentadoria dele foram alteradas. Se o médico constatar que, embora o servidor público aposentado por invalidez tenha melhorado nas suas condições físicas ou motoras, e essa melhora é significativa a ponto de permitir que ele retome as suas funções, ele não precisa estar 100%. Ele pode voltar ao serviço público com 80%, com 70%. Na verdade, o médico aqui vai dizer se aquela pessoa ainda está ruim, mas ainda que esteja ruim, está em condições de voltar. Vamos usar assim, uma expressão de futebol, né? Vamos imaginar que o astro do time sofreu uma contusão e tem que sair do jogo. Mas aí você faz a seguinte pergunta, você como técnico, você como torcedor: é melhor ter o craque do time mancando em campo ou vamos substituir e colocar outra pessoa? É uma decisão complicada. Então, às vezes, o cara não está bem, ele está só com 50%, 60% das condições, mas o médico entende que ele, mesmo com 50% das condições ideais, ele está apto a atuar no serviço público. Então, mesmo aquela pessoa sofrendo da situação, o médico determinou seu retorno e ocorre a reversão da sua aposentadoria. Ok? De qualquer forma, o servidor público aposentado por invalidez, ele é aposentado com seus vencimentos proporcionais, ele vai para casa recebendo proporcionalmente a remuneração que ele recebia. A segunda situação, essa aqui eu particularmente nunca gostei desta hipótese. No Brasil, a pessoa, quando completa 70 anos de idade, ela recebe de presente a sua aposentadoria. Por força da emenda constitucional 88, foram criadas dois limites de idade: 70 anos de idade para praticamente todo o serviço público e 75 anos de idade para, em regra, cargos de juízes de tribunais superiores. Se vocês forem na emenda constitucional 88, vocês vão ver que não são só juízes de tribunal superior que têm a possibilidade de se aposentar aos 75 anos compulsoriamente ou 70. Ou seja, houve no Brasil, tempos atrás, uma situação em que o Partido dos Trabalhadores estava já há, acho que, 12 anos no poder federal, e o presidente da República é quem tem a prerrogativa de nomear, ou de indicar, melhor dizendo, os ministros, os juízes dos tribunais superiores, né? STF, STJ, Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, e o pessoal estava com medo que ia ter muito comunista nesses cargos. Então houve, tempinho atrás, a chamada PEC da Bengala, que ampliou a data limite de aposentadoria dos ministros dos tribunais superiores de 70 para 75. E com isso, 2 ou 3 ministros que já estavam na beira de 70 anos de idade para serem aposentados e nomeados pelo Partido dos Trabalhadores, puderam ficar até os 75. E com isso, nós criamos a oportunidade de os presidentes seguintes fazerem as nomeações. Com o impeachment ou o golpe que você escolhe da presidente Dilma Rousseff, houve o seu substituto e ele nomeou um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Não foi o Partido dos Trabalhadores, mas foi o MDB, o Michel Temer, que nomeou o ministro Alexandre de Moraes.
para o cargo. E, posteriormente a Michel Temer, houve, durante o governo atual, a aposentadoria compulsória de um ministro, que teve uma indicação pelo atual ministro, que é o ministro Cássio, como diz o Cássio com K, né, em comparação a outra pessoa famosa que também é com K o nome dela. E agora, acho que no mês que vem, um outro ministro, o decano do STF, vai se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade, e o atual presidente da República terá a oportunidade, como ele mesmo disse, de indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas. Né? E essa é a possibilidade. Bom, de qualquer forma, esses 75 anos de idade, ele é uma idade excepcional. Em regra, o servidor público ele deve se aposentar compulsoriamente com 70 anos. É uma questão de você ir lá no artigo 40, parágrafo 1º, e verificar no inciso 2º como está escrito aí a data, como que é o aniversário de 70 ou 75 anos de idade da aposentadoria compulsória. Por que eu não gosto desse inciso? Porque para as carreiras, vamos dizer assim, para as carreiras intelectuais, né, para as pessoas que exercem cargos de direção na administração pública ou qualquer dos poderes, eu não vejo que a idade de 70 ou a idade de 75 anos de idade seja algo que impeça ou que comprometa a excelência do serviço. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema de alguém com 90 anos de idade continuar exercendo funções intelectuais e, se bobear, exerce funções intelectuais muito melhores do que quando ele tinha 60 anos de idade. Eu não sei se a idade é algo que deveria determinar a aposentadoria compulsória do servidor. Aliás, algo interessante, você pode, o servidor público, ele, ao prestar concurso, ao ser nomeado, ele, aos 70 anos de idade, aos 75, conforme o caso, ele é aposentado compulsoriamente, mas se ele se ele for para a corrida eleitoral aos 75 anos de idade ou aos 80 e for eleito para um cargo eletivo, claro, para ser eleito tem que ser para cargo eletivo, desculpa, gente, foi mal agora, mas ele foi eleito e ele tem 80 anos de idade quando toma posse, ele vai ficar no cargo até o final do mandato, ou de repente, em caso de falecimento, mas veja, ele não pode prestar concurso e ficar após 70 anos de idade na administração, mas ele pode ser nomeado para um cargo em comissão. Vamos imaginar que você é apaixonado, ou você é presidente da República, governador do estado de São Paulo, ou prefeito de uma cidade qualquer, e você é apaixonado por um ex-presidente da República qualquer. Você é apaixonado pelo Fernando Henrique Cardoso, você acha que foi o maior estadista de todos os tempos, ou pelo Lula, o maior estadista de todos os tempos, ou daqui a 5 anos pelo Bolsonaro, o maior estadista de todos os tempos. E você o nomeia. E qualquer um desses três senhores tem mais de 70 anos, daqui a 5 anos, qualquer um deles terá mais de 70 ou 75 anos de idade, você o nomeia para ser seu ministro, ou ser seu secretário, e ele toma posse sem problema algum. Então, assim, eu sei que está na norma, a norma deve ser cumprida, a regra é clara, completou 70 anos de idade, na maior parte dos casos, 75 em situações específicas, é caso de aposentadoria compulsória, não há discussão, né? Esta aplicação da norma é exegética, você não tem que ficar interpretando. Fez aniversário, você tem que devolver o crachá, você não passa nem na portaria. Na hora que você passar pelo bloqueio, você não vai conseguir, vai estar bloqueado para você não consegue nem comemorar seu aniversário na repartição. Você não é mais servidor público, você está aposentado. Eu tenho minhas reservas com relação a isso, mas esta é a norma, então, por favor, gostem ou não, é assim que funciona no Brasil. Terceira situação, a aposentadoria pode se dar de maneira voluntária. Só que para eu ter direito à aposentadoria voluntária, eu tenho que ter o direito adquirido, ou seja, todas as condições necessárias à aposentadoria precisam estar na minha esfera jurídica. Antigamente, gente, atualmente nós tivemos a reforma da Previdência, vocês vão lá no artigo 40 da Constituição, vocês vão ver como que é complicado, né? Você tem que ter um tempo de contribuição mínima, você tem que ter uma idade mínima, você tem que estar no cargo a determinado tempo.
mas basicamente no passado era o seguinte: qualquer servidor público homem com 60 anos de idade e com 35 anos de serviço público tinha as condições para a sua aposentadoria integral. Não existe mais aposentadoria integral. E mulheres, todas elas que tivessem 30 anos de carreira e 55 anos de idade tinham direito à aposentadoria voluntária com vencimentos integrais. Assim, agora vamos imaginar que você, assim, uma mulher com 54 anos de idade e 30 e, sei lá, 40 anos de carreira no serviço público e 54 anos de idade. Ela, como não tinha a idade mínima para aposentadoria, faltava um ano, veio a reforma da Previdência. Aquela pessoa, por um ano, faltou um ano de idade para ela ter direito à aposentadoria integral. Ela não tinha as condições para atingir, ela não tinha o direito adquirido. A aposentadoria integral adveio a mudança do regime jurídico. Não existe no Brasil direito subjetivo a regime jurídico. O que ela tinha era apenas expectativa de direito e ela tem que se submeter às novas regras ou às regras de transição para se aposentar no novo regime jurídico. Ok? De qualquer forma, existe aposentadoria voluntária no Brasil, ela só ficou bem mais difícil. Alguns detratores da reforma da Previdência falam que a condição necessária para você se aposentar voluntariamente é apresentar a certidão de óbito, de tão difícil que ficou se aposentar no Brasil. Mas tudo bem, vamos dar continuidade aqui. Direito previdenciário é uma matéria muito complexa que vocês terão no 5º ano, caso optem pela área de concentração em direito público. E nós temos agora uma situação de lembrei de uma coisa importante. Existe uma 4ª forma de aposentadoria no Brasil dos servidores públicos vitalícios. Para quem não sabe, o servidor público, eu acho que eu falei isso algumas aulas atrás, mas existe uma modalidade de servidor público estável que é um pouquinho mais complexa, que é a do servidor vitalício. O servidor vitalício, ele também é um servidor estável, ele também tem a confirmação no estágio probatório, e ele também tem direito subjetivo ao cargo dele após a vitaliciedade. A diferença de estabilidade e vitaliciedade é de grau. A vitaliciedade é uma estabilidade ainda mais consistente, de tal modo que ele possui algumas condições especiais no que se refere à remoção e no que se refere à demissão. O juiz e o promotor público no Brasil são os cargos vitalícios, eles detêm a prerrogativa de inamovabilidade e a prerrogativa de... Eles são inamovíveis e eles são... Eu esqueci o termo técnico correto, mas não existe a possibilidade de, por interesse público, eles serem removidos, eles sofrerem, eles saírem do seu cargo, serem retirados. Se por acaso um cargo público ele é extinto por lei, aquele servidor público estável, ele deixa o serviço público, ele é posto em disponibilidade e fica aguardando em casa até acharem um novo cargo para ele. Não dá para extinguir um cargo de juiz quando tiver um juiz lá dentro. Enquanto o juiz estiver lá, não dá para extinguir aquele cargo. O cargo pode até ser extinto, mas ele só será extinto efetivamente após aquele juiz deixar, por exemplo, aqui tem a 11ª Vara Civil de Campinas, mentira, tá gente, só tem 10 varas cíveis aqui em Campinas por enquanto. E o juiz titular da 11ª Vara Civil, ele está lá atuando e vem uma lei, vem uma norma do Tribunal de Justiça, extinguindo a 11ª Vara Civil, ou transferindo essa 11ª Vara Civil de Campinas para uma outra cidade. Esta norma só será efetiva, só vai acontecer depois que este juiz que está lá na 11ª Vara Civil deixar o cargo. Sei lá, ele se aposenta ou ele vira desembargador. Quando ele virar desembargador, aquela vara é extinta ou aquela vara é transferida para uma outra comarca, mas enquanto ele estiver lá, isso não deve acontecer. E para um juiz ser removido do cargo, é preciso uma maioria qualificada do órgão superior da magistratura, isso é previsão constitucional. Não dá apenas para dizer, olha, porque, assim, por eles atuarem como agentes políticos, pelo fato dos juízes e promotores terem uma relevância na República superior à dos demais servidores públicos, essa vitaliciedade é concedida a eles, e ela é
tal que não permite sequer que eles sejam demitidos por processo administrativo disciplinar. A lei orgânica da magistratura e do Ministério Público determina para juízes e promotores que o processo administrativo disciplinar, no máximo, causa a aposentadoria compulsória punitiva do servidor, ou seja, o juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho, o membro do Ministério Público, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar. Porém, se este servidor público já for vitalício, ou seja, já tiver sido confirmado no cargo, esse juiz ou promotor não será demitido por força do processo administrativo disciplinar, porém aposentado compulsoriamente. Ele não se torna ex-juiz, ele se torna juiz aposentado. Houve recentemente, aliás, fazia tempo que não acontecia, o Conselho Superior da Magistratura, neste mês, acabou por unanimidade determinando a aposentadoria compulsória de um juiz de direito aqui da região de Campinas. E com esta decisão, o juiz foi aposentado compulsoriamente, ele já tinha, acho que, mais de 20 anos de carreira, ele foi aposentado praticamente com vencimentos integrais. Mas vamos imaginar que ele tivesse cometido um ilícito passível de avaliação em processo judicial, ou por improbidade administrativa ou ação penal por crime contra a administração pública. O juiz vitalício, ele perde o cargo exclusivamente, ele deixa de ser juiz, ele é retirado do cargo, ele não tem direito nem à aposentadoria, etc., por processo administrativo, por sentença transitada em julgado. Processo administrativo disciplinar não tem no Brasil a possibilidade de demitir juízes e promotores, mas apenas aposentá-los compulsoriamente. Eu não sei se vocês gostam ou deixam de gostar da norma, mas a norma é essa. Então, se alguém perguntar para vocês quais as 4 aposentadorias no Brasil, nós temos que lembrar das 3 previstas na Constituição, mas também temos que lembrar a hipótese de aposentadoria punitiva, no caso dos servidores públicos vitalícios. Ok? Próximo item é o item da vacância. Gente, não confundam vacância com férias, tá bom? Vacaciones, né? Não tem nada a ver com férias. Vacância não tem nada a ver com férias. Vacância tem apenas a ver com a situação em que o cargo que estava até então preenchido por um servidor fica vago porque o servidor deixou o cargo por um dos 7 motivos abaixo, ok? Primeira situação, o servidor público pediu exoneração ou foi exonerado. O cargo volta a ficar, o cargo que estava lotado volta a ficar vago e o poder público deve preencher esse cargo por alguma das formas previstas em lei. Outra situação, o servidor público foi demitido, o cargo foi aberto. Gente, cuidado com este ponto. Se o servidor público tiver sido promovido, ele deixou o cargo de baixo e tomou posse do cargo de cima. Não dá para ficar nos 2 cargos ao mesmo tempo, logo, ele, ao ser promovido, ele abriu vaga para baixo. Toda vez que um juiz de direito se torna desembargador, ele tem que largar a função dele do cargo de juiz para abraçar as novas funções do cargo de desembargador. E o cargo de baixo de juiz deve ser preenchido por algum outro juiz, por algum critério do Tribunal de Justiça previsto nos seus regimentos. Ok? Readaptação. A pessoa deixa o cargo porque não tem mais condição de exercer aquelas funções por limitações previstas, verificadas em laudo médico, e ele deve ser readaptado para outro cargo. Quando ele vai para outro cargo, ele deixou este aqui e o cargo ficou vago. Outra situação que é e não 3, né? A aposentadoria. Quando a pessoa se aposenta, ela deixa o cargo. Aposentar-se é sair do cargo da maneira que se espera juridicamente. A pessoa trabalhou, chega o momento de descansar, é aposentado. Outra situação, ele toma posse em cargo inacumulável. Existe a lista taxativa do artigo 37, não me lembro agora o inciso, acho que é 16, de situações em que você pode tomar posse e manter a acumulação de cargos, mas em regra são inacumuláveis. Então, se você toma posse de um cargo, você tem que deixar o outro. E é claro, tá, eu peço desculpas a vocês que acham que não seja possível isso, mas quando a pessoa morre, ela deixa o cargo,
tá certo? Não há possibilidade alguma de o cargo ser levado com ela, não há inventário, não há o espólio não tem que fazer partilha do cargo, o cargo é deixado quando a pessoa morre, não importa qual seja a fé dessa pessoa, ela não volta para tomar posse do cargo depois, né? Não existe isso. Faleceu, o cargo é aberto. Então, assim, duas outras. Vamos imaginar o seguinte: você passou no concurso público e você pode escolher o cargo. Há vários cargos disponíveis e você pode escolher o cargo. Se for possível, pergunta para o departamento pessoal da entidade para a qual você foi nomeada. Olha, tem esse cargo aqui, que eu posso tomar posse em Campinas. Ah, pode sim. Vem cá, como é que esse cargo ficou vago? Ah, esse cargo ficou vago porque o titular dele se aposentou. Como ele se aposentou, ele não vai voltar, então esse cargo aí é bem seguro, pode tomar posse dele. Ah, esse cargo aqui, esse cargo aí, ele está aberto porque quem estava nele foi promovido, era um juiz e virou desembargador. Olha, é bem improvável, para não dizer impossível, que o desembargador, não gostei, vou voltar para o meu cargo anterior, né? Não tem muito, não faz sentido isso que eu estou falando para você, então pode tomar posse. Agora, essa pessoa pediu exoneração, ela foi vender coco na Bahia, pode tomar posse. Mas aí vem cá, esse cargo aqui, por que ele está vago? A pessoa foi demitida. É muito provável que tenha uma ação de reintegração dessa pessoa para ele tomar posse desse cargo de novo. Se há um processo administrativo disciplinar que demitiu a pessoa, é muito provável que essa pessoa está inconformada com a sua demissão e ajuizou, judicializou isso. De modo que, se você, por acaso, tomar posse desse, claro, se você for o último colocado, o último classificado, e olha, você tem que tomar posse nesse cargo aqui, você não vai discutir, você não vai perguntar nada. Mas se você puder perguntar e tiver a possibilidade de escolher outro, sei lá, de repente você já fica preparado para situações como essa, ok? Em caso de demissão, existe efetivamente a possibilidade do demitido ser reinvestido por uma determinação judicial de reintegração, de modo que você pelo menos já fica sabendo que existe esse risco, ok? Mas se você por acaso estiver entrando num cargo cujo titular morreu, pediu aposentadoria ou se aposentou compulsoriamente, ou pediu exoneração ou foi promovido, é uma situação em que não há muito o que discutir. O cargo é seguro para você tomar posse dele, certo? E aí nós temos a situação de remoção. Gente, é rapidinho e aí a gente encerra a aula de hoje. Aliás, encerra também o roteiro e já parte para o próximo roteiro na aula que vem. O que é remoção? O servidor, ele permanece no cargo, mas ele passa a exercer em localidade diversa da original. A administração pode determinar isso por interesse dela, mas também o servidor pode requerer. Se não houver um dos motivos constantes dos incisos do artigo 36, a administração precisa autorizar aqui. Bom, vamos lá. O servidor público, ele quando toma posse do cargo em determinada localidade. Mesmo que seja um cargo federal ou estadual, o seu cargo, ele está lotado num determinado departamento, numa determinada cidade. Ou seja, mesmo que você seja servidor municipal, vai ficar registrado que você presta seus serviços, você está lotado num escritório, num gabinete, num departamento que fica localizado, por exemplo, na prefeitura, ou numa secretaria que fica num outro endereço. E mesmo que seja um cargo federal, você está lotado no cargo federal na cidade de Campinas. Não dá para você estar lotado num cargo em Campinas ou em outro lugar. Você sabe exatamente o local. Você passa num concurso para delegado da Polícia Federal e o primeiro cargo que você vai tomar posse, sei lá, é no Pará. Mandaram você para o Amapá. É o seu primeiro cargo. Assim, você não tem muito o que discutir. É lá que você vai tomar posse, é lá que você vai entrar, é lá que você vai entrar em exercício. Você toma posse na sede, né, da polícia. Mas vamos imaginar que você esteja aqui trabalhando em Campinas e você, delegado federal, você é informado por seu chefe que está havendo uma operação policial seríssima na fronteira e precisa de mais gente para trabalhar lá, porque é uma operação que precisa de mais gente para dar certo. Você, por força dessa operação policial, por força dessa situação, o seu chefe, por força desse interesse público, determina sua remoção
para atuar lá na fronteira. Você continua lotado no gabinete aqui de Campinas, você continua recebendo sua remuneração na agência bancária aqui de Campinas, o seu endereço para corresponder, seu endereço para qualquer intimação, ou seja, você continua como delegado em Campinas, mas por força dessa operação policial você é removido a bem do serviço público e passa a exercer as suas funções lá na fronteira. Vamos imaginar a seguinte situação: foi o Yuski que foi para a fronteira trabalhar lá removido, a carreira dele continua em Campinas, mas ele, sei lá, ele chegou lá, ele acabou mudando a vida dele, ele se apaixonou lá na fronteira, encontrou uma pessoa maravilhosa, juntou as escovas de dente, e como ele assim, ele está tanto tempo lá na fronteira que ele já fez família lá na fronteira. Ele pode pedir remoção, assim, acabou a operação, tá bom? Ele tem que voltar para Campinas, mas ele já se estabeleceu lá na fronteira do Brasil, sei lá, com o Paraguai, na fronteira com, sei lá, com a Guiana, com Suriname, não sei, ele está longe pra caramba, mas ele está feliz da vida porque ele fez família por lá. Ele não quer mais voltar, mas ele, como terminou o interesse público da situação dele lá, acaba o momento de remoção, ele tem que voltar. O interesse público terminou, ele é obrigado a voltar, apesar de ele ter um interesse muito maior a ficar por lá. Numa situação dessa, ele pode, aqui em Campinas, pedir, por interesse próprio, a remoção dele para lá. Mas veja, a remoção dele para lá não pode ser baseada no interesse pessoal ou familiar dele. Ô chefe, eu fiz família lá, me remove para lá de novo. Isto não é motivo público, isso não é motivo impessoal para determinar a remoção. Precisaria haver a necessidade de serviço público lá. Por exemplo, olha chefe, sabe o que é? Lá na Polícia Federal da Fronteira, onde eu estava, tem 5 cargos de delegado federal e só um está preenchido. Tem 4 cargos vagos. Você não quer me remover para lá e eu exerço as minhas funções lá? E aqui tem 5 cargos de delegado federal e os 5 tem gente. Ou seja, aqui tem bastante gente, lá não tem ninguém. Faz sentido ao interesse público que haja remoção de uma pessoa, de um dos 5 daqui, para ter 2 lá. Faz sentido. Então há interesse público e esse tipo de remoção, a pedido do servidor, pode acontecer e pode ser deferido, mas ela é discricionária e pode acontecer do administrador público, do chefe, assim, olha, eu sei que aqui a gente tem 5, está lotado, mas eu não posso deixar de contar com vocês 5, eu preciso de vocês aqui, o serviço é bom, a gente tem muito serviço aqui, não dá. Então, existe a possibilidade do chefe não autorizar a remoção do servidor. Existe uma situação bem interessante, vamos imaginar que o Yuski, ele é casado ou está em união estável com um servidor, com alguém que foi removido lá para a fronteira. Veja, quem foi removido para a fronteira foi o cônjuge do Yuski. Então, não aconteceu nada. O Yuski também é servidor público, mas a remoção aconteceu na vida da cônjuge do Yuski, não tem nada a ver com ele. Mas ele tem a prerrogativa de chegar para o chefe dele e falar assim, olha, minha cônjuge foi lá para a fronteira, e com base, acho que no inciso 3º do artigo 36, eu também quero ir para lá. Então, vamos parar de atrapalhar a vida dele. Como a minha cônjuge foi para lá, eu tenho o direito de, haja vista que a minha foi, o meu chefe tem que me mandar também. Eu fui removido para lá porque minha cônjuge foi antes. Mas tem um problema. A minha cônjuge foi lá para, sei lá, para o Pará, porque ela é servidora federal. Eu sou servidor estadual, sou servidor municipal. Não existe como eu ser removido, o meu chefe estadual ou municipal me remover para fora do meu território, porque lá não tem nenhum, assim, não existe previsão de home office em caso de remoção de cônjuge. Então, existem limitações, mas se são 2 servidores públicos federais casados e um deles é removido, o outro tem direito de ser removido para o mesmo lugar. Ah, mas lá não tem... Puxa vida, um é servidor público federal da Polícia Federal e o outro é servidor público da área da saúde. Se não tiver departamento de saúde lá naquele local, também fica difícil remover a pessoa para aquele lugar. Então, existem limitações da possibilidade de remoção. E redistribuição é uma coisa um pouquinho diferente. Na redistribuição, não é a pessoa
Não é o servidor público que vai trabalhar em algum lugar enquanto o cargo dele está aqui. Redistribuição é uma determinação legislativa em que o cargo, ou por ato administrativo, o cargo é deslocado. Então, existiu o cargo aqui em Campinas e houve uma determinação que esse cargo está redistribuído lá para a fronteira. O que significa que se for o cargo do IUSCA, ou for o meu cargo, veja, não é remoção, não é interesse público. O cargo foi para lá, foi lá longe, e eu, se eu quiser continuar sendo servidor público, eu que estou lotado nesse cargo, eu tenho que passar a prestar o meu serviço lá. Se o meu cargo foi para lá e eu não for para lá tomar posse do meu cargo, eu perco o cargo. Eu deixo de ser servidor público porque eu não fui realizar meus serviços lá longe. Existe essa possibilidade? Existe, está lá no artigo 37 da Lei 8.112 do Serviço Público Federal. E essas hipóteses de remoção e redistribuição estão presentes em praticamente todos os estatutos de servidor público dos estados e também em muitas leis municipais. Eu acho que com isso, vamos ver se eu acho que com isso, nós encerramos o roteiro de termos técnicos de serviço público. E eu já estou até atrasado, já passou do horário, eu agradeço muitíssimo a presença de todos, inclusive, principalmente de quem tem a coragem de mostrar o rosto aí para mim, eu fico muito feliz de poder lecionar olhando para a cara de alguém. E para a gravação agora, para não ter problema, para depois subir para o YouTube. Obrigado a todos e a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus.